É um projeto que já surgiu há quase 12 anos, surgiu em 2009, da necessidade de uma pessoa que pensou um bocadinho mais além na questão dos animais de rua, de lhe dar uma melhor qualidade de vida e de assegurar o seu bem-estar, devido à propagação e ao descontrole que há por falta de esterilização, que é esse o nosso foco. E então nasceu a Animais de Rua com a implementação do programa SED, capturar, esterilizar e devolver, de norte a sul do país, e já lá vão 12 anos, com imensos protocolos municipais, com câmaras municipais, juntas de freguesia, que nos ajudam a levar este projeto a bom porto. E desde então já conseguimos esterilizar cerca de 40 mil animais. E, portanto, penso que estamos no bom caminho e assim continuaremos. Portanto, é esta a história inicial do projeto, sendo que, entretanto, ao longo destes anos fomos tendo várias adaptações, deixou de ser só a implementação do programa SED, começámos também a fazer ações de divulgação nas escolas, para alertar para estas temáticas, não só da esterilização, mas também do abandono, da adoção, e temos vindo a criar projetos uns atrás dos outros à medida que a sociedade também assim o exige, as necessidades que vão surgindo, para poder responder àquilo que nos é solicitado. Como voluntários, nós temos várias vertentes. Nós temos as vertentes das ações de sensibilização, tanto para escolas, tanto para, por exemplo, em alguns eventos, nós participamos em ações de sensibilização, em que nós promovemos sempre a passagem de conhecimento sobre aquilo que nós fazemos, e já lá vou, e depois também a parte da adoção, a parte do não abandono, nós tentamos sempre sensibilizar as pessoas nesse sentido. Depois temos a parte administrativa, em que a Carla trabalha muito também, não é? Que também é necessária, e também temos uma equipa de voluntários para essa questão. Depois temos a parte mais trabalho de campo, digamos assim, que é então as capturas para levar os animais para esterilização, às vezes tratamento quando eles têm alguma doença, para depois poderem ser devolvidos ao mesmo local onde foram capturados. Porque lá está, como a Carla disse, muitos ou a maioria dos animais que nós trabalhamos são mesmo silvestres ou asilvestrados. Eles não conseguem ser adotados, porque tanto como nós até dizemos nas ações de sensibilização, por exemplo, que para um gato doméstico ser abandonado na rua, isto é tão violento como um gato silvestre ser adotado. Ele não conseguiria viver em bem-estar dentro de uma casa. Iria se esconder, iria ter medo, iria tornar-se de certa forma violento. Exatamente, são naturezas, comportamentos diferentes, e então nós devolvemos ao local de captura, e essa é outra vertente então do nosso voluntariado. É fácil capturar? Depende. Nós, depende dos sítios, dos locais, não é? Tudo depende, tem todo um contexto, depende dos animais, depende do local, se é acessível, se não é acessível, depende muito. Isto já é no decurso de uma captura, em que já temos estes animais apanhados, portanto eles são capturados em armadilhas, e depois é feito o transbordo para transportadoras, onde eles depois ficam assim tapadinhos, e é nesta condição que são transportados para as clínicas. Porquê que É uma questão de diminuição do stress. Ok. Que eles se estiverem ao escuro, eles acalmam. Sim. Tanto que nós, quando capturamos nas armadilhas, nós pomos sempre o isco para os atrair. Até têm que ter uma condição de jejum para conseguirem entrar nas armadilhas, para esta captura ser mais bem sucedida, exatamente. E depois da captura também tapamos a armadilha para garantir que eles não entram logo em stress nesse... Portanto, lá está o que a Carla estava a dizer, este processo de transbordo também se processa sempre no escuro. Quer a armadilha, quer a transportadora, sempre tapadas. Porque assim que eles são capturados e se veem fechados, a tendência é ir encontrar a armadilha e tentarem fugir, e portanto tapamos para eles ficarem mais calmos. Aqui também é no decurso de uma captura, esta em Alcácer do Sal. Nós recentemente, o ano passado, formalizámos aqui o protocolo com o município de Alcácer do Sal, em que fizemos 2 intervenções grandes no município o ano passado, com cerca de 150 animais capturados e esterilizados. Este ano também já começámos, num destes últimos fins de semana, fizemos a captura também lá com 60 animais esterilizados, 66, 66. Dos quais dessa captura vieram 11 bebés, que agora vamos encaminhar para a adoção. E tem sido bem sucedida esse protocolo, porque é uma
é um local onde há muito descontrole neste momento das colónias e, portanto, era urgente intervir neste município, assim como tantos outros. Isto é um caso de animal super dócil, que é de rua, efetivamente, mas que já tem esta relação com a cuidadora. São animais que, assim, que parecem cães, na verdade, e andam atrás dos cuidadores para sempre. A toda a hora, na verdade. Então é fácil fazer esta distinção quando vão à rua do que é que são animais silvestres, o que é que são animais dóceis? Eles próprios mostram. Se eles chegarem a nós, são animais que são dóceis e que são fáceis de manipular. Há outros que nem sequer se chegam. Sim, os animais silvestres não têm sequer esse contacto com o humano. Só mesmo sim. o instinto, que é a alimentação, pronto. Isto é a fase da libertação, sim. queres falar? Sim, na fase da libertação, lá está, como eu disse há pouco, é sempre no mesmo local em que os capturamos, para eles estarem no mesmo local e têm lá o seu cuidador e tudo isso, portanto, eles ficam no mesmo local e nós fazemos exatamente, nós e vamos buscar os animais, então, às clínicas ou então aos canis onde são esterilizados, levamos os animais, também eles tapados, para o local, alinhamos sempre as transportadoras numa direção em que os animais não vão para um local de perigo e depois abrimos as transportadoras e eles saem. Alguns deles não saem com tanta facilidade, ficam ali aninhados na transportadora, mas nós abrimos. Pronto. Temos alguns casos desses. Temos estes casos agora. Nestas alturas do ano, neste início do ano, acontece muito e este ano temos em mãos, como eu referi, cerca de 50 bebés neste momento em famílias de acolhimento. Alguns já não estão em biberon, outras ainda estarão. Neste momento até temos um pedido de recolha de donativos para ajudar na alimentação destes animais, porque são efetivamente muitos. Sim. Felizmente temos sempre muita gente a querer ajudar-nos e que nos dão alimentos e depois temos estas fofuras. Então, ser família de acolhimento temporário destes animais então, ainda estes é mais animais que difícil. estamos a ver podem ser adotados? Podem, sim. Então você que está em casa também está a derreter-se como nós, saiba que pode adotá-los. Sim. Todos os animais que são esterilizados têm um corte na orelha esquerda, que é o sinal internacional de esterilização, que é a forma que nós temos de identificar nas colónias, no meio de 20 animais, aquele corte. Mas não me dói, tadinho. Eles não, é um processo indolor, eles estão a dormir quando Sim, é no momento da exato, é no esterilização momento da que é feito, esterilização. portanto eles são anestesiados, não sentem, mas é a forma que nós temos de identificar quando o animal efetivamente já está esterilizado, porque muitas das vezes temos que voltar à mesma colónia para terminar a colónia e temos que saber quais é que já estão esterilizados ou não, porque senão estamos sempre a capturar os mesmos animais. Em termos de recursos também não era vantajoso para nós, nem para as clínicas. Claro. Está sempre a levar os mesmos animais. Vocês têm este processo que estavam a referir, a esterilização, da captura, esterilização e devolução. Sim. E porquê este processo? Porquê utilizar este processo para os animais? Sim. Há outras alternativas? Sim. Porquê? Há outras alternativas. Existe, por exemplo, eu acho que depende sempre do contexto. Por exemplo, em ilhas pode ser que funcione um determinado tipo de controle, nos continentes outro determinado tipo de controle. Existem vários. Nós fazemos o SED porque é o que neste momento está determinado como tendo mais sucesso. Porque nós o que queremos é controlar efetivamente as populações de gatos e queremos diminuí-las, ou seja, eles são mesmo animais que se reproduzem muito, como estavam a dizer há bocadinho. Eles têm uma taxa de reprodução enorme. E nós sabemos que, embora eles sejam silvestres, viver nas ruas não é propriamente uma boa condição. E depois, as colónias atingem mesmo números elevadíssimos de dezenas de animais. E isto promove com que eles não tenham condições ideais, não tenham propriamente alimento e depois faz também com que existem alguns conflitos com os humanos. Existem algumas pessoas que se queixam dos sons, dos barulhos, das guerras, dos cheiros, mesmo da invasão, digamos assim, destes animais nas propriedades e, portanto, é uma coisa, as colónias de gatos têm mesmo que ser controladas. Porquê o SED? Porque se nós fizermos a esterilização, primeiro, eles ficam em melhor bem-estar, ok? Eles acabam por
viver melhor, com menos doenças, algumas doenças que surgem porque os animais não são esterilizados, e logo aí já é melhor para os próprios animais. Depois porque acabam por continuar a viver no seu local, portanto, acabam por ter na mesma o seu local preferido. Eles são animais territoriais, eles fixam-se num determinado local. E depois porque não se continuam a reproduzir e não tem esta questão. Depois temos há vários métodos e volto a dizer novamente que depende do contexto. Existem controles letais, por exemplo, mas o que é que acontece? Quando o controle letal não é feito praticamente 100% da população, o que acontece é que depois existe o efeito em que, como eu disse, os animais são territoriais e depois acabam por vir outros animais ocupar aquela colónia, e aquela colónia que provavelmente estava a ser controlada com controle tal irá aumentar, e há estudos em que dizem que aumenta 2 a 3 vezes até, por causa desse efeito, porque como alguns animais são capturados e eutanasiados, depois o que acontece é como eles são territoriais e como aquela colónia acaba por diminuir temporariamente, outros animais vão invadir essa colónia porque têm mais recursos naquele momento e acabam por se reproduzir mais por causa disso também. Pronto, esse é um método que nós não achamos que é 100% eficaz, e existem estudos que o dizem, lá está, dependendo do contexto e dependendo da forma como ele é aplicado. Depois existem outros, como por exemplo a remoção da alimentação, mas novamente, se nós removermos a alimentação, se houver mesmo esta proibição, o que acontece é aqueles gatos provavelmente não vão sair daquele local porque são territoriais, depois até podem invadir ainda mais as propriedades à procura do alimento. Depois existe ainda o problema de, se eles não têm alimento, se calhar vão procurar as nossas espécies nativas, não é? E acabam por ser predadores ainda maiores e causar um estrago ainda maior ao ecossistema. Ok. Portanto, existem vários métodos, sim, este nós aplicamos porque é o mais eficaz e mais adequado nos contextos em que vivemos. Porque também não nos identificamos com os restantes, Sim, na verdade, sim. não é? Parece um bocadinho mais Este é, de forte. facto, o processo mais eficaz que consideramos e há estudos que demonstram que efetivamente é. Por este motivo que a Sheila também referiu, há muitas pessoas que nos contactam para recolher os animais, Sim. porque não querem mais os animais ali. E Causa essa não é a incómodo, de solução, certa não é? forma. E, portanto, o retirar dos animais vai criar um efeito de vácuo em que depois outros animais vão aparecer, Ocupar aquele espaço. vão ocupar aquele espaço. E, portanto, não é de toda a solução e tentamos explicar às pessoas e sensibilizar que a esterilização, sim, é a solução e é a forma de controlo mais eficaz, mantendo até por uma questão de salubridade pública, em que depois, até para a comunidade, se torna muito melhor a convivência. Os barulhos acabam e tudo melhora, as doenças também diminuem. E aos poucos, havendo uma colónia controlada, e temos o exemplo do projeto da Ilha de Faro, que fizemos há uns anos, em que esterilizámos mais de 200 animais e o ano passado, quando fomos fazer monitorização da colónia, estão com cerca de 50 neste momento, porque naturalmente foram desaparecendo. Exato. E não por questões de doença ou de o que quer que seja. Portanto, acabam por se extinguir, mas naturalmente. Então, e as pessoas podem comprar tanto o calendário como, Como a agenda, como a sim. agenda e estão a reverter estes fundos para Sim. ajudar a Sim, associação. para a nossa ação. está E como é que disponível. as pessoas podem adquirir, então? Na nossa loja online, ou através de parceiros que temos, a FNAC, passando aqui a publicidade, e outros locais que têm à venda. O calendário é uma parceria também com a Associação Quinta das Águias, em Paredes de Coura, e este, pronto, é a agenda e o calendário de 2021. Em agosto já teremos disponível o calendário e a agenda também para 2022. E posso já adiantar que estão espetaculares.